Olá pessoal, Dr. Bigode, canal Revelando Compliance. No caso de hoje, vou contar uma grande fraude interna que causou um prejuízo de R$200 mil para a nossa empresa. No começo do ano, houve uma grande aquisição entre empresas e foi contratada uma nova diretora de recursos humanos, Virginia Abramovic. Logo, nas primeiras semanas, Virginia decidiu fazer várias mudanças, demitindo 5 pessoas do seu time e contratando outras novas, sendo o gerente principal Sr. Jorge Almada. Virginia ficava em Madrid, na Espanha, onde era o headquarter da empresa. Por isso, era comum ela fazer viagens internacionais para reuniões aqui no Brasil e usava bastante o cartão corporativo. Eventos e visitas passaram a ser comuns no seu time, por isso passaram a surgir diversas ordens de compra. Alguns meses depois, tais despesas começaram a aparecer nos controles de gastos do time de compliance. Ao buscar a documentação básica, como rotações, aprovações, etc., percebemos que alguns controles não estavam sendo cumpridos. Porém, a resposta do time de RH sempre era a mesma. O processo havia sido feito internamente em Madrid. Já estávamos em julho e as despesas continuavam altas. Então, decidimos analisar mais profundamente. Identificamos que todas as compras estavam registradas corretamente no sistema e as despesas de cartão corporativo também tinham as aprovações corretas. Apesar dos exageros, o processo parecia correto. Até que um dia, por incrível coincidência do compliance, num sábado, exatos 23 de julho, nossa analista de compliance Lúcia encontrou o Sr. Jorge Almada jantando num restaurante com aproximadamente 10 pessoas, onde pareciam estar comemorando o aniversário de alguém. Como Lúcia já estava desconfiada, em agosto, durante a checagem de despesas, adivinhe o que ela encontrou? Sim, um jantar em 23 de julho por aproximadamente R$ 2.500. Lúcia lembrou de quando encontrou Jorge Almada, mas não tinha nenhuma prova do que havia visto. Mas aí, Jorge Almada vacilou. Jorge postou uma foto em sua rede social desse jantar com a seguinte legenda: 5 anos da galera do Clube do Vinho. Viva nós! Eita! Algo errado não estava certo. Nessa altura, o time de compliance estava certo que haveriam outras violações, então decidiu mergulhar no caso. Foram 2 meses de trabalho até o parecer final. Pois bem, Virginia, Jorge e os demais analistas de recursos humanos eram amigos próximos há anos. Por isso, logo em seu primeiro mês na empresa, Virginia trouxe todos eles para trabalhar com ela. Existia também um acordo entre eles para que as compras inseridas no sistema fossem no máximo R$50 mil, pois essa era a alçada máxima de Virginia. Casos em que esse valor fosse ultrapassado, o analista deveria quebrar em 2 pedidos. Sobre as despesas de cartão corporativo, aquelas feitas por Jorge eram sempre aprovadas por Virginia, e aquelas feitas por Virginia eram também pagas com o cartão de Jorge. Desse modo, a aprovação vinha para a própria Virginia. Com essa prática, Virginia viajava sempre em classe executiva, hospedava-se em luxuosos hotéis e frequentava restaurantes bastante caros quando vinha ao Brasil. Nas poucas vezes em que, por descuido, a despesa precisou da aprovação da chefe de Virginia, a mesma falsificou a assinatura e anexou um documento escaneado. Pois bem, depois de tudo isso identificado e comprovado, tivemos que encaminhar a denúncia ao time global, pois, como dissemos no começo, Virginia não ficava aqui no Brasil, mas sim na Espanha. Importante dizer que nessa fase, o CFO já estava envolvido e deu total suporte ao time de compliance. Algumas semanas depois, o Compliance Officer Sérgio Ramos, da empresa espanhola, veio ao Brasil e pediu para verificar pessoalmente todas as evidências do caso. No total, R$200 mil foram gastos indevidamente ou com certo abuso. Sérgio agradeceu ao time local e no dia seguinte gestionou as 2 demissões simultaneamente. Virginia Abramovic foi demitida em Madrid, na mesma hora em que Jorge Almada era demitido no Brasil. Depois desse caso, novos controles internos foram implementados, incluindo um termo de conflito de interesses para amigos pessoais que trabalhavam no mesmo setor. A reunião com Virginia foi somente com o time de Madrid, mas a entrevista com Jorge Almada foi bem constrangedora, pois de início Jorge negou qualquer violação. Quando Sérgio Ramos mostrou algumas evidências de sua má conduta, Jorge tentou desconversar e até dizer que não sabia sobre as políticas da empresa. Bem, assim encerrou o caso que chamamos de a máfia dos gastos.
Me conta o que você achou. Já conheceram um Jorge Almada ou uma Virgínia? Conta pra nós e não esquece de se inscrever no canal, voadora no like e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até o próximo episódio.